Hoje eu quero falar com você sobre marcas que não vemos, impactos invisíveis que moldou a sua vida de forma tão profunda e talvez você nem saiba. Eu quero falar com você sobre traumas emocionais. E quando a gente fala em traumas emocionais, muitas pessoas associam apenas a alguns eventos específicos. Então eles acham que pessoas que têm traumas foram pessoas que passaram por algum desastre da natureza, por algum acidente grave, por um assalto violento, ou que perderam alguém de forma abrupta e até violenta. Então elas associam passar por esses eventos à situação de traumatização. E isso é real, isso acontece. Pessoas que passam por esses eventos, em geral, elas percebem que algo mudou dentro delas. Como, por exemplo, alguém que passou por um assalto muito violento, elas percebem que depois daquele assalto ela não é mais a mesma. Ela não consegue sair à noite para uma festa, para ir a um restaurante. Ela, mesmo de dia, quando ela sai, ela está em estado de alerta, olhando tudo à sua volta, percebendo se tem alguma coisa suspeita, se ela vê alguém andando rápido atrás dela, ela é tomada por um medo muito intenso, ela acha que ela vai ser assaltada novamente, então ela percebe que ela não é mais a mesma, ela não controla as suas emoções, ela está sempre em estado de alerta, pensando que algo vai acontecer novamente. Isso é real, isso acontece. E eu quero falar sobre outras coisas que também são passíveis de gerar traumas, mas não só através de um evento específico, mas através de situações que acontecem de forma recorrente, principalmente na infância, na adolescência, e que às vezes acontecem ali de forma contínua durante essas fases da nossa vida. Eu quero falar de situações que às vezes acontecem dentro da nossa casa, né, com os nossos familiares, onde tem um ambiente onde tem falas negativas constantes, comparações, abusos, violências físicas, sexual, psicológica, negligências, abandono real, quando um pai deixa de visitar o filho, foi embora e não voltou mais para visitar. Um abandono afetivo, quando os pais estão presentes, mas eles não dão afeto, não cuidam da forma como deveriam cuidar, não dão a atenção que o filho precisa naquele momento. Todas essas situações que vão afetando, vão ameaçando a integridade física e emocional daquela criança. Essas situações também são passíveis de gerar traumas emocionais. E são situações que acontecem ali no nosso cotidiano, e a gente chama esses traumas de desenvolvimento, porque acontece ali nos primeiros anos de desenvolvimento e segue também algumas situações pela adolescência e outras situações que podem também acontecer na vida adulta. E o que a gente chama de trauma? O trauma são situações que acontecem, os eventos específicos que a gente exemplificou acima, mas também essas situações que acontecem de forma recorrente na nossa vida e que elas foram intensas demais, avassaladoras demais, e faltou aquela pessoa que pudesse ser o suporte, que pudesse devolver ali o senso de segurança, aquela pessoa que falasse: olha, aconteceu, mas passou, agora está tudo bem, a gente vai cuidar para que isso não aconteça novamente, você está segura agora, você pode descansar, você pode relaxar, que vai ajudando o corpo a voltar à homeostase, a voltar ao equilíbrio, porque quando a gente entra numa situação de perigo, o nosso corpo ele entra em estado de alerta para a nossa sobrevivência, né? Entra naquele modo fuga, luta ou congelamento, e quando a situação de perigo ela acaba, o nosso corpo precisa voltar à homeostase, ao equilíbrio. Mas quando as situações acontecem de forma também recorrentes, o nosso corpo está sempre entrando nesse estado de alerta, e essas situações que vão acontecendo de forma recorrente, elas são capazes também de nos mudar, de nos moldar quem somos de verdade. A gente perde a nossa essência, a gente deixa de agir como a gente gostaria de agir,
pelo contexto que a gente está vivendo, e a gente fica fixado nessas situações que geraram em nós marcas, traumas, impactaram a nossa vida. A gente fica fixado ali. E o nosso organismo, ele vai criando ali mecanismos para nos proteger que essas situações se repitam. Então ele deixa o nosso corpo, o nosso organismo em estado de alerta, para que a gente fique sempre atento, criando meios de desviar, de se desvencilhar das situações de perigo. E é isso que vai mudando a nossa vida, mudando quem somos. Isso e outras situações que acontecem a partir desses traumas da nossa vida. Então eu quero falar com você 5 sinais para que você perceba se você tem traumas emocionais. É muito importante a gente poder identificar os traumas na nossa vida, porque a gente às vezes vai lidando com desconforto, está sempre num nível alto de ansiedade, sempre tentando controlar tudo, olhando a vida de uma forma às vezes distorcida, e a gente não sabe por quê. Então, quando a gente consegue nominar, entender o que aconteceu, e que esses acontecimentos da nossa vida, da nossa história, eles também são passíveis de gerar trauma, a gente começa a entender o que está afetando a nossa vida hoje. Então eu falo desse tema porque para mim me ajudou muito saber que algumas das vivências que eu passei na vida, elas impactaram profundamente a minha vida e que me fez ser diferente, ser mais calada, mais tímida, me colocar de formas diferentes do que talvez eu pudesse ser, né? Que hoje eu tô nesse trabalho e conseguindo estar aqui falando para vocês. Talvez se eu não tivesse trabalhado eu não estaria aqui, mas entender isso vem me ajudando nesse processo, fazendo terapia, a gente vai se entendendo, vai buscando também transformar, ressignificar tudo que aconteceu na nossa vida. E eu quero compartilhar com você 5 sinais para você pensar aí se você também tem traumas emocionais. O primeiro sinal, então, que eu quero falar com você são emoções intensas e instáveis. Pessoas que passaram por situações de traumatização, elas costumam apresentar picos de ansiedades ou ansiedade generalizada, difusa. Está sempre presente aquele desconforto, aquela angústia, aquele mal-estar, mas ela não consegue identificar por quê. Sente também um medo intenso, raiva, tristeza e parece que é sem motivo, não consegue relacionar alguma situação. A pessoa não está ansiosa porque vai fazer uma entrevista de emprego, porque vai falar em algum lugar, em algum evento. Ela não consegue identificar porque está muito ligado a gatilhos do que vem lá de trás, vem lá do passado, e ela não consegue, às vezes tem ali um sobressalto de ansiedade e chega essa ansiedade, ela chega a partir de um pensamento fugaz que aparece, que vem uma lembrança de alguma coisa, ela nem consegue capturar, né, identificar o que foi que ela pensou, mas o desconforto, a ansiedade, a angústia fica ali presente. Então, esse misto de emoções intensas demais, instáveis demais, aquele pico de raiva que você explode numa situação que não tem nada a ver, que não pedia aquela reatividade toda. Isso tudo são sinais que você pode ter vivenciado, ter traumas emocionais. Um outro sinal que você pode ter trauma emocional são pensamentos negativos e autocríticos. Pessoas que passaram por situações de traumas, elas têm um pensamento de que a vida é ruim, a vida não é boa para ela, está sempre esperando que as pessoas vão fazer alguma coisa de mal para ela também. Ela não confia nas pessoas, não confia nelas, na sua capacidade, no que pode fazer, no que pode desenvolver. Então tem um senso também muito
autocrítico, espera a perfeição de si, então se critica em pequenos erros, em pequenas situações, está sempre ali criticando, dando ênfase a pequenos erros. Ah, você não vai conseguir, você não é boa, você não é capaz, você não faz nada certo. Está sempre se autocriticando, porque talvez ouvia isso lá atrás também e internalizou essas falas, então ela se relaciona consigo de uma forma muito autocrítica, ela não tem confiança em si, então ela vai para a vida muito aquém do que ela poderia ir, impactada por situações, por vivências traumáticas. Um outro sinal que a pessoa tem trauma emocional são os comportamentos de evitação. Pessoas que passaram por traumas, elas, para evitar reviver as situações traumáticas, elas tentam se afastar de lugares, pessoas, de atividades que possam lembrar a situação traumática. Elas também evitam dizer não, entrar em conversas difíceis, conflituosas, porque elas estão sempre buscando evitar conflitos, evitar situações que vão ali desgastar, levar à ansiedade, tudo que possa associar às vivências que ela já teve. Então ela acaba aceitando tudo, se colocando em situações que não são boas para ela, porque ela quer evitar reviver coisas que ela já viveu em outros momentos. Um outro sinal que você pode ter traumas emocionais são as dificuldades nos relacionamentos. As pessoas que passaram por traumas, elas perdem a confiança nas pessoas, porque talvez as pessoas que elas mais amavam, que eram muito próximas dela, lhes feriram, lhes machucaram. Então ela acaba caminhando por um processo de generalização, por um mecanismo de generalização. Então, se nem meus pais me amaram, quem é que vai me amar? Então ela vai para a vida sem confiar nas pessoas, e sem confiança a gente não consegue se relacionar de forma íntima, de forma saudável. Então ela vai sempre se boicotando nessa área dos relacionamentos, porque ela foi muito ferida com as pessoas que eram mais próximas dela, que eram a referência para elas. O último sinal que eu quero trazer para você são os problemas de saúde que quem vivenciou traumas pode sofrer. E às vezes você vai no médico, você procura entender o que está acontecendo com seu corpo e ele não encontra resposta na parte física, porque quando a gente vivencia a situação de estresse intenso, estresse crônico causado pelo trauma, ele pode se manifestar no nosso corpo com dores de cabeça, com problemas digestivos, com doenças crônicas, com fadigas e até aumentar o risco para doenças cardiovasculares. E tem muitos estudos que falam sobre isso, falam da forte ligação entre os traumas na infância e os problemas de saúde na vida adulta. Tem um estudo muito amplo, seminal, que ele vai falar sobre isso, o estudo ACE, que vai falar sobre experiências adversas na infância, e ele faz essa correlação com as doenças na vida adulta. Então é muito importante você entender sobre esses traumas, sobre essas outras possibilidades de que geram traumas, para você poder se cuidar, para você poder olhar para você e entender o que pode estar acontecendo. Então, nessas situações, depois de a gente ter falado e você ter aí se encontrado, pode ter se encontrado em algum deles, é muito importante que você reconheça e valide o que você está sentindo, valide os seus sintomas, comece a olhar para isso com um outro olhar, não com uma esquisitice ou com algo que você não quer dar atenção ou importância, mas que você reconheça e valide. Um dos maiores desafios para as pessoas que viveram traumas é a invisibilidade da dor. A sociedade ela espera que você se recupere logo, que você supere logo os seus traumas, mas a dor que é causada por esses traumas, elas são dores tão profundas que se você negar, aí que se torna mais difícil para você superar. Então é muito importante
esse primeiro passo que você precisa dar para a sua recuperação é reconhecer e validar a sua dor. Outro passo que é muito importante é você procurar ajuda numa psicoterapia especializada, qualificada, que entenda sobre processos de traumatização, que eles vão te ajudar nesse processo de você processar as suas memórias traumáticas, desenvolver ali mecanismos de enfrentamentos saudáveis e se reencontrar na vida. Então, o processo de psicoterapia vai te ajudar a se recuperar. E isso é possível você viver bem, é possível você viver sem essa ansiedade intensa, né? Só com a ansiedade natural, a ansiedade da vida, né? É importante você poder fazer essa distinção. Então não hesite, procura ajuda. E é isso que eu quero conversar com você hoje. Eu espero que esse vídeo te ajude a clarear essas situações que você pode ter vivido e até hoje você não associava a traumas, mas elas também, as situações recorrentes que acontecem na sua vida ao longo de muito tempo, ao longo de muitos anos, elas também são situações geradoras de traumas. E que isso te ajude a você a se perceber, a olhar, a dar atenção que esse tema pede, que essa situação pede. Eu espero que esse vídeo te ajude. Um beijo, até breve.